Olá pessoal, hoje temos mais uma aula e a aula de hoje é imperdível porque a gente vai falar de quantidade de horas que a gente consegue estudar num único dia, tá? Então o título da aula é Como eu fui do 0 às 13 horas líquidas num único dia de estudo. Tá? E isso de fato aconteceu na minha vida, eu vou narrar para vocês como que isso aconteceu, eu vou trazer alguns conceitos importantes para vocês entenderem o porquê que isso aconteceu e o quão capaz você é de também realizar isso dentro da sua limitação, dentro da sua agenda, do seu planejamento de estudos. Então, como eu fui do 0 às 13 horas líquidas de estudo. Vamos lá? Eu preparei um roteirinho aqui que está aqui à minha frente, então de vez em quando eu vou passar por ele para que a gente possa falar tudo isso direitinho, tá bom? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos entender alguns conceitos, eu vou trazer alguns conceitos para você sobre hora líquida, homeostase, alostase, limiar de percepção de esforço físico e mental, e aí a gente vai contextualizar todos esses conceitos dentro do que aconteceu comigo, da minha capacidade de estudo, e logicamente você vai começar a contextualizar dentro da sua capacidade de estudo também. Né? Isso é o que a gente vai ver. Mas qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é que você entenda as suas limitações, ou seja, a gente está começando a falar de autoconhecimento, de inteligência emocional. Felipe, o quanto eu consigo estudar sem parar, qual é o meu momento de pausa, as minhas limitações e tal, tudo isso você vai começar a perceber os seus pontos fortes, as suas fraquezas dentro da sua capacidade de estudo. E aí você vai aplicar isso, vai flexibilizar isso de maneira a potencializar a sua preparação. Além disso, você vai trabalhar, logicamente, você vai ser capaz de melhorar, de trabalhar o seu condicionamento mental para que você ganhe horas de estudo de forma saudável. A gente não está falando aqui, não quer trabalhar quantidade sem qualidade. Quantidade com risco de um adoecimento, de um estresse, de uma exaustão. Não é isso. Então, a gente vai falar de condicionamento mental dentro dos estudos de forma saudável, beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui o nosso roteiro, eu quero que vocês entendam como que começou tudo isso. Tá? Eu não cheguei um belo dia, acordei, estudei 13 horas líquidas. Vocês vão ver o conceito de hora líquida e tudo mais, mas o que eu quero que inicialmente vocês entendam é, eu comecei estudando poucas horas, né? No meu começo, na fase de preparação, quando eu era um aluno iniciante ali na vida dos concursos, eu consegui estudar 1h30 e olhe lá. A minha mente já exauria, eu não conseguia prosseguir, não conseguia concentrar e tudo. E ao longo do meu período, da minha fase de preparação, aí sim eu fui aumentando minha quantidade de horas e um dia eu estudei 13 horas líquidas. Eu preciso que você entenda o seguinte, isso não era uma média 13 horas líquidas. Quando eu atingi, a partir dali eu fiquei estudando 13 horas líquidas todos os dias. Não, isso foi um recorde meu, pessoal. Tá? E aí eu já te peço desde já, não se compare com os outros, se compare com o seu melhor. O meu melhor foram 13 horas líquidas, mas a minha média de estudo, quando eu atingi o meu ápice na fase de preparação, ficava ali 9, 10 horas por dia. Eu estava, logicamente, em casa, não trabalhava, então eu tinha o meu dia inteiro para estudar. E aí eu comecei, como eu falei, 1h30 ali e tal, fui crescendo até chegar a essa média de 9, 10 horas por dia, e um belo dia eu consegui emplacar 13 horas líquidas de estudo, tá bom? Então esse é o primeiro ponto importante para vocês saberem. Necessidade do método. No começo, pessoal, quando eu comecei a estudar, tá? Isso fique claro para vocês. Eu trabalhava, né? Eu ainda era militar e tudo, e o meu quartel era muito longe da minha casa. Então toda vez que eu voltava para minha casa, eu pegava trânsito, eu já vinha cansado do dia inteiro de trabalho e tal, então era todo um estresse do cansaço físico e mental. Quando eu chegava a casa, por volta ali de 7 horas da noite, que eu começava a estudar. E aí eu não rendia, por isso que eu estudava 1h30 e já estafava, já ficava ali, cara, não aguento mais, a mente já não rendia mais. Então tinha muita coisa envolvida, no cansaço físico, cansaço mental, eu não dormia direito. Então tudo isso somando me impedia
de estudar por mais de 1h30 por dia, por exemplo. Então, assim, o que eu quero que você entenda, primeiramente, é você tem que entender em que momento você está vivendo, a gente está falando de autoconhecimento, as suas limitações ali, para que você faça os seus planejamentos. Naquele momento, não adiantava eu fazer um planejamento longo, colocar ali 4 horas, 3 horas por dia, eu não ia cumprir. E quando você faz planejamentos com metas inexequíveis, metas que você não consegue cumprir, isso começa a comprometer a sua capacidade motivacional, o seu ímpeto, né, a sua motivação de maneira geral. Então você começa a ficar desacreditado, frustrado e tal, e você acaba não dando certo na fase de preparação. Então, naquele momento, o que eu tinha como realidade, o que eu conseguia estudar era 1h30. Então, assim, foi a primeira coisa que eu percebi. Cara, peraí, não adianta eu fazer um planejamento longo, eu tenho que trabalhar com a minha realidade. A minha realidade é de 1h30, então, cara, é com isso aqui que eu vou começar. E eu comecei a me planejar dentro disso, com metas curtas, tá? Então vamos lá, seguindo o meu scriptzinho aqui, o primeiro passo que você vai fazer é trabalhe com a sua realidade. O professor Nakano, ele tem um trabalho muito bom sobre planejamento de estudo, ele vai te ensinar e aí você vai pegar o seu autoconhecimento desenvolvido aqui na disciplina de inteligência emocional e você vai pegar os conhecimentos de planejamento de estudo, você vai começar a encaixar essas variáveis, né, essas disciplinas e montar o seu planejamento de forma com que você consiga executar. Então eu comecei ali com 1h30, quando as coisas começaram a dar uma melhoradinha eu já estava fazendo 1h40, 2, e aí quando eu percebi que não precisava voltar mais para casa todo dia, que eu conseguia dormir no quartel, essa 1h30, 2 de trânsito às vezes que eu levava, eu passei a colocar no meu planejamento, quando eu vi eu estudava 3, 4 horas por dia. Então eu fui aumentando gradualmente, a gente vai entender isso melhor ao longo dessa aula, tá bom? Então, o que você precisa entender de cara? A primeira grande informação que eu preciso dar para você dentro da aula de hoje é: não adianta, você não vai conseguir, simples assim, ter uma rotina de estudo por horas com qualidade se você não tiver um mínimo de rotina de sono, alimentação, atividade física. O que eu estou dizendo para você é, se você não tem um mínimo de hábitos saudáveis na sua vida, ligados ao sono, à alimentação, à atividade física, esquece estudar por horas de maneira concentrada, de forma eficiente. Você não vai conseguir. Tá? Você pode pegar as aulas de atividade física, as aulas de nutrição que a gente tem na plataforma do Performance de Aprovado, que você vai coletar essas informações que eu estou falando. A importância da alimentação, para te dar mais horas, evitar que você tenha sono, que tipo de alimento eu posso adquirir, quais aqueles que eu devo evitar para não ficar com aquela sonolência, a atividade física, por que ela é tão importante, vocês vão ver. Para eu ficar sentado, estudando durante horas, 3, 4, 5 horas que seja, até mesmo no dia da prova, eu preciso de um mínimo de condicionamento físico, porque senão eu vou começar a sentir dores lombares, uma série de dores que vão impedir a minha capacidade de foco e concentração nos estudos. Então olha como é que as coisas se conectam, a atividade física, a nutrição, né? Eu falo muito do sono porque os estudos científicos comprovam, né, a sua capacidade de transformar memórias de curto prazo em longo prazo, elas acontecem, muitas dessas consolidações da memória, durante a fase de sono. Só que para isso, para você consolidar memórias de curto para longo prazo, ou seja, aquilo que você estudou durante o dia, você consolidar, acontece grande parte durante o sono. Então, se você não tiver uma rotina de sono saudável, também esquece. Você vai pegar todas aquelas horas que você estudou durante o dia e muitas delas você vai rasgar e jogar no lixo. Você não vai aprender. Então, seria uma utopia você acreditar que você vai conseguir estudar por horas com qualidade se você não tiver o mínimo de hábitos saudáveis na sua vida. Então, essa é a minha primeira grande dica para você. Então vamos lá. Seguindo, a gente vai ver alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero que você entenda é o conceito de horas líquidas. Vários professores vão trazer conceitos talvez com uma diferençazinha ou outra. O que eu quero trazer para vocês é um conceito de hora líquida de maneira genérica, um conceito geral que se encaixa em qualquer situação. Ou seja, hora líquida são aquelas horas de concentração, conexão
imersão sem interrupções. Como assim, Felipe? É um envolvimento com o estudo de forma eficiente, sem interrupções. Se eu estou lendo um conteúdo, estudando um conteúdo aqui e tal, eu paro para beber água, eu não computo esse tempo que eu vou beber água. Ele não se transforma em hora líquida. A hora líquida é enquanto eu estou aqui, conectado, envolvido eficientemente com o meu estudo. Se eu vou levantar para pegar outro livro e tal, eu não computo. Se eu vou ao banheiro, eu não coloco esse tempo. Então, hora líquida são as horas estudadas sem interrupções, com um envolvimento, uma conexão, uma imersão de fato nos estudos. Então, quando eu falo para vocês que eu estudei 13 horas líquidas, eu saí do zero e fui a 13 horas líquidas, imagina quanto tempo daquele dia, e foi uma terça-feira de carnaval do ano de 2012, eu fiquei 13 horas líquidas. Se a gente somar, eu fiquei envolvido ali umas 15 horas com os estudos, entre pegar um livro, trocar, fazer um intervalo, aquilo outro e tal, eu devo ter ficado pelo menos umas 15 horas daquele dia envolvido com os estudos. Mas 13 horas foram conectados de forma efetiva, de forma eficiente. Só que eu já tinha uma capacidade mental para isso. Eu treinei a minha mente e o meu corpo para isso. A gente vai entender. Você não vai conseguir estudar 13 horas líquidas sem você preparar a sua mente para isso. Vamos com calma que você vai entender, tá? Então, esse é o conceito de horas líquidas. A capacidade que você tem de ficar envolvido sem interrupções. Ah, Felipe, eu paro, eu estou na frente do meu caderno, na frente do meu computador, com o meu PDF aberto, e eu estou aqui dando aquela viajada e tal. Isso não computa para hora líquida, filho. Hora líquida, você está de fato conectado, você está de fato imerso no conteúdo, concentrado, com foco. Isso é hora líquida. Guarda esse conceito que a gente vai usar ele aqui ao longo. Segundo conceito, homeostase. O que é a homeostase? É a capacidade que o nosso corpo tem de manter um equilíbrio saudável de funcionamento. O nosso corpo, para funcionar, ele tem algumas características muito peculiares. Por exemplo, a nossa pressão, o nosso batimento cardíaco, a nossa temperatura corporal, a quantidade de glicose no sangue, a quantidade de água no corpo. Tudo isso trabalha num conjunto equilibrado para que você tenha uma saúde, né? O seu corpo, lógico, a gente tem ali em média 37 graus no nosso corpo. Se você alterar esses 37 para mais, começa a te dar febre, você sai dessa homeostase. Ou seja, a homeostase é esse conjunto, esse trabalho que o seu corpo tem de forma saudável, encaixadinho, equilibradinho para você viver bem. Então, eu tenho aqui meu batimento, quando eu estou no repouso, ele vai bater ali X batimentos por minuto. Eu tenho uma homeostase para isso, mas eu sei que se eu estiver fazendo uma atividade física, ele vai aumentar um pouco esse batimento. Está dentro da minha homeostase de funcionamento, de atividade física ali e tal, minimamente. Beleza, lógico, se eu extrapolo, se eu vou correr, vou fazer alguma coisa que exige um vigor físico, aí a gente vai entrar num outro conceito de alostase. Mas a homeostase é esse funcionamento saudável que o seu corpo tem, né, de forma equilibrada, estável, essa capacidade do seu corpo de se manter estável com o funcionamento saudável da sua vida, beleza? Eu uso muito o exemplo do termostato do ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado, se ele quer manter esse ambiente a 22 graus, ele liga, tá? E ele joga a temperatura a 22 graus. Quando essa temperatura chega nesse ponto estável, equilibrado de 22 graus, o que o termostato do ar-condicionado faz? Puf, desliga. E aí, por algum período, eu estou a 22 graus. Só que como ele desligou o compressor, essa temperatura tende a aumentar. Daqui a pouco ela está a 23, quando ela chega a 24 graus, o que o termostato faz? Puf, ele liga para o ar-condicionado gelar mais um pouco e voltar para os 22 graus. Só que aí chega a 22, se ele chegar a 21, o que faz o termostato de novo? Corta, para ele não descer para 20, 19, 18 graus. Ele tem que manter nos 22. Então essa manutenção dos 22 graus aqui é a analogia que a gente faz com a homeostase. É você manter essa estabilidade do seu corpo funcionando bem de forma saudável. Copiou? Entendeu? Então segura isso aí, que é outra informação, outro conceito que a gente vai usar. Mais um conceito, o que é
alostase. A alostase é um processo de ajuste que o seu corpo tem a algumas situações ou estresse. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que a gente tem ali nosso batimento cardíaco normal, tal, nossa respiração normal, nossa temperatura corporal normal, beleza. Só que quando você vai fazer um treinamento físico, por exemplo, quando você vai dar uma corrida ou você vai praticar uma maratona, todo esse funcionamento estável sai dessa estabilidade. O seu batimento cardíaco, ele aumenta, ele vai lá para cima, a sua temperatura corporal, porque você está em atividade, você está correndo, ela sai da normalidade também, e aí sua respiração, tudo isso começa a sair da normalidade. Só que o seu corpo, ele quer tender a voltar para a normalidade. E aí a gente entra nesse conceito de alostase, que é esse processo de ajuste para voltar para a sua homeostase. Então a alostase é isso, são processos que o seu corpo ajusta para voltar para a homeostase, para a sua capacidade estável de funcionamento, né? Então perceba que quando você começa a correr, né, a sua temperatura do corpo começa a aumentar, o que seu corpo faz? Ele começa a tirar líquido. Você começa a suar. Para quê? Para equilibrar a temperatura, senão a temperatura vai aumentar muito. Não é verdade? E aí o que acontece? Você começa a respirar mais, de forma mais ofegante. Para quê? Para oxigenar mais o cérebro. Né? Os batimentos começam a aumentar para jogar oxigênio. Porque você está em desequilíbrio. E aí o seu corpo começa a buscar a estabilidade, começa a buscar a voltar ao normal. Isso é a alostase. Isso é importante, pessoal, porque a gente vai usar no conceito dos estudos. A gente precisa trabalhar com essa alostase para a gente ganhar o condicionamento físico e mental para estudar. Então guarda esse conceito de alostase também com você. Tá? Então vamos lá. E o último conceito que eu preciso que você entenda é o limiar de percepção de esforço físico ou limiar de percepção de esforço mental. O que é isso? Limiar de percepção é você sentir onde é que está o seu limite. Por exemplo, vamos supor que você chegue na academia para dar uma malhada e aí você coloque 10 quilos de cada lado no supino e aí você pega aquilo, cara, tá muito leve. Porra, Felipe, tá mole, tá levíssimo. E aí você começa a fazer. Tá super tranquilo, não tá? Você tá fazendo ali várias repetições. Só que por mais que tenham 10 quilos apenas de cada lado, vai ter um momento que você vai começar a sentir o seu corpo cansar. Vai ter um momento que você vai começar a sentir um esforço maior. E esse esforço vai aumentar até o momento que por mais que tenham 10 quilos só de cada lado, você não vai mais conseguir executar as repetições. Você chegou num esgotamento. Então o limiar de percepção de esforço, eu estou falando no caso do esforço físico, né, com esse exemplo do peso, é justamente isso. Quando você está executando uma tarefa, está muito fácil. Só que quando começa a cansar, você começa a perceber um esforço aumentando para executar a mesma tarefa, você está entrando no seu limiar, você está se aproximando do seu limiar, do seu limite de esforço. Agora, trazendo para a realidade nossa de estudo. Felipe, você disse que começou estudando 1h30 e aí você já não aguentava mais, Lembra? Quando eu tinha 1h30 de estudo, eu já não aguentava mais. Ali era o meu limiar de esforço mental. Não adianta eu querer estudar 2 horas se com 1h30 eu já estava esgotado. Só que eu fui ganhando condicionamento, eu fui trabalhando a minha alostase de maneira saudável, cuidado, porque a alostase, se você fica jogando ritmo em cima de ritmo o tempo inteiro de maneira não saudável, aí você vai ter os esgotamentos, o estresse, a exaustão, o overtraining. Então isso é perigoso. Por isso que você tem que trabalhar de forma saudável, tá bom? E aí, voltando para o limiar de esforço mental, eu comecei a trabalhar o meu condicionamento mental. Quando eu vi, eu estudava 2 horas, quando eu vi, eu estudava 3, quando eu vi, eu estudava 4, até que o dia que eu estudei 13 horas líquidas, eu consegui estudar 13 horas líquidas. E eu não conseguiria estudar 14, porque eu cheguei no meu limite naquele dia. Então, limiar de percepção de esforço, limiar de percepção de esforço mental ou físico é isso. É onde é que está o seu limite. Mais uma vez, a gente está falando de autoconhecimento, uma das habilidades da inteligência emocional. E aí você começa a perceber, então peraí, vou fazer uma reflexão, Felipe. Eu estou percebendo, cara, que eu estudo 6 horas por dia, só que eu dou mole, eu estudo 2 horas direto, e aí eu não estou rendendo. Então,
você de repente com 50 minutos, 1 hora dessas duas, você começou a ficar com a mente tão cansada que as outras 1 hora que você insistiu em estudar sem dar intervalo, você não rendeu nada. Porque seu limiar de esforço mental, ele começa a ficar comprometido com 50 minutos, e aí você precisa dar 10 minutos que seja de intervalo, depois você volta para mais 50 minutos. E aí, olha só, a gente está falando do autoconhecimento para você começar a ajustar a sua quantidade de horas com os seus intervalos e tornar isso eficiente e tornar o seu estudo com qualidade. O importante é isso, tá? Quantidade com qualidade. Então vamos lá, seguindo. Então, para mim, para você ter uma ideia, pegando esses conceitos, né, principalmente do limiar de esforço físico e mental, para mim 2 horas lá no início era impossível. No final da minha fase de preparação, né, a gente está falando aí, o meu edital, ele saiu em março de 2012, a minha prova foi em maio, a gente está falando da terça-feira de carnaval, ou seja, ali para fevereiro, mais ou menos. Eu estudei 13 horas líquidas. Eu consegui bancar 13 horas de estudo líquida. Como eu falei, não era uma média, eu não estudava 13 horas todos os dias. Minha média era entre 9 e 10 horas. Mas teve um dia que eu me senti muito bem e eu consegui as 13 horas. Por quê? Condicionamento mental de forma saudável. Ok? Então vamos lá. Aí eu separei aqui, dentro do meu cronograma, é porque vocês não conseguem ver, mas eu tenho um cronogramazinho aqui comigo, tá? Que eu estou seguindo. Dicas para você trabalhar uma metodologia e você conseguir aumentar aos poucos, gradativamente, a quantidade de horas com foco, com concentração, ou seja, com qualidade, o seu planejamento de estudos, tá bom? Então, vamos lá. E aí a gente vai usar o quê? Os conceitos de homeostase, alostase, limiar de percepção de esforço e hora líquida, beleza? Então, eu quero pegar primeiro um exemplo aqui, galera, de quem nunca estudou. Felipe, eu estou chegando agora no performance de aprovado, eu nunca estudei para concurso, eu vou começar agora a montar meu planejamento de estudo e tal. Então, para você que está nessa situação, a primeira coisa que você tem que entender, você tem que se descobrir, você tem que trabalhar o seu autoconhecimento. Então, o seu planejamento de estudo, quando você for assistir às aulas do professor Nakano, você tem que trabalhar as suas metas dentro da confecção do seu plano de estudo de maneira exequível, de maneira cautelosa. Ou seja, Felipe, eu não faço a menor ideia. Começa estudando, tenta estudar 2 horas por dia. Cara, eu tentei estudar 2 horas por dia, não consegui. Então, é um pouquinho menos. Ou, pô, consegui, foi tranquilo. É um pouquinho mais. E aí você vai começar a ajustar, a se conhecer dentro dos intervalos. Eu vou usar um exemplo genérico aqui. Vamos supor que você seja iniciante. E aí você quer estudar, você quer fazer ali 2 horas por dia, por exemplo. Eu vou estudar 2 horas por dia dentro do meu planejamento de estudo. Separa essas 2 horas por dia em 3 blocos de 40 minutos. Um exemplo genérico, tá? Para você que é iniciante. 3 blocos de 40 minutos. 40 minutos, mais 40 minutos, 1h20. Mais 40 minutos, 2 horas. Então você vai estudar 2 horas por dia. Como assim 40 minutos? Pegue 30 minutos desses 40 e estude. Fique conectado, lendo, estudando, fazendo exercício, seja lá o que for, lendo conteúdo, rabiscando, escrevendo e tal. Quando der os 30 minutos, faça 10 minutos de intervalo. Tá, fiz 10 minutos de intervalo. Agora eu vou voltar para mais 30. Mais 30 com 10 de intervalo. Fiz o segundo bloco de 40. Agora eu vou fazer o meu último bloco de 40. 30 minutos conectado, envolvido eficientemente, mais 10 minutos de intervalo. Coloca isso durante uma semana, 2 horas ali. E aí você percebe, cara, eu me senti muito bem. Como é que você se sentiu? Aí você vai começar a trabalhar de fato o seu autoconhecimento. Isso pode ser, eu estou falando um exemplo de uma semana, mas você pode fazer 2 dias, 1 dia, 3 dias, para você se conhecer. A ideia é você praticar o autoconhecimento, para você ajustar o seu planejamento de estudo, tá? Então vamos lá, você separou dessa forma. E aí você começa a se perguntar, escreva essas perguntas aí para você se fazer. Como é que eu me senti? Eu consegui me conectar, eu consegui ficar 100% concentrado durante esses 30 minutos? Sim ou não? Eu me senti um cansaço mental durante esses 30 minutos? Eu senti incômodo no corpo enquanto eu estava sentado? Sim ou não?
Começa a buscar respostas para essas perguntas. Não deixe de fazer essas perguntas, por quê? De repente, você tenha sentido um incômodo no corpo porque a sua cadeira não é adequada. De repente, você tenha sentido incômodo no corpo, por quê? Porque você não faz o mínimo de atividade física, e aí por você estar num momento tão sedentário da sua vida, você não tem condicionamento físico nem de ficar sentado, você sente dores. E aí você vai lá na aula de atividade física para assistir, e você vai montar seus treininhos ali para você ter o mínimo de condição de sentar e estudar. Outra coisa, pô, minha mente está cansada. Cara, nem 30 minutos eu consegui ficar focado. Calma. Você vai assistir uma aula dentro da plataforma Performance de Aprovado que vai te mostrar algumas técnicas de estudo. Uma delas é a Pomodoro. Para você que é iniciante, eu até indico, pô, vai lá, conhece a técnica Pomodoro e comece por ela, porque de repente a Pomodoro, que são 25 minutos ali de estudo com 5 de intervalo, vai te ajudar, vai suprir a sua necessidade, né? Pô, senti um pouquinho de cansaço, Felipe, esses 30 minutos com 10 de intervalo. Pô, joga para 25, joga para 20, vê como é que você vai se sentir. Você está se conhecendo, você está iniciando, e esse processo, ele requer um tempo de maturação, é normal. Não se sinta anormal por isso. Agora, pô, Felipe, eu estudei 30 minutos e dei 10 de intervalo, depois 30 com 10, depois 30 com 10. Fiz 3 bloquinhos de 40 minutos, deu 2 horas. Só que eu me senti muito bem. Pô, foi super tranquilo. Legal. Não quer dizer que você vai pegar e vai meter 3, 4 horas de cara. Então, na semana seguinte, acrescenta mais 10 minutos. Pô, Felipe, então de 30 eu vou para 40? 40 minutos conectado e 10 de intervalo? Faz isso. Até o momento que você vai chegar com 50 minutos para 10 de intervalo. Testa. Tem gente que consegue fazer 1 hora, tem gente que faz 1h30. Eu, por mais que eu estivesse muito bem, eu fazia 50 com 10 de intervalo. Porque existe um gasto energético muito grande do seu cérebro. O nosso cérebro ele gasta entre 20% e 30% da nossa energia do corpo. A nossa energia total é gasta ali cerca de 20% a 30% pelo cérebro. Então, quando você está estudando, você está muito conectado, o gasto de energia é muito grande. Por isso que quando você passa dos 50 minutos ali, a tendência é a sua qualidade de concentração, de foco, cair. E para que essa qualidade não caia tanto, faça 10 minutos de intervalo, não é ficar no celular. Fecha o olho, deita, porra, vai, alonga, bebe uma água, faz alguma coisa, mas não fique pegando mais coisa para encher a sua cabeça, porque aí não é intervalo, tá? E aí você volta, faz mais 50 e tal. Nesse dia de 13 horas líquidas, eu fazia 50 minutos, parava 10, 50 minutos, parava 10, 50 minutos, parava 10. Por mais que eu estivesse fazendo 13 horas líquidas, entenderam? Então, esses 30 minutos, de repente, para você é pouco, aí você põe 40 e assim, gradualmente, você vai aumentando devagar e de forma saudável. Você vai respeitar a sua homeostase, você vai respeitar essa alostase, porque às vezes 1 hora de estudo é muito, te cansa, mas você precisa botar 1h05, 1h10 na outra semana, porque você precisa ganhar condicionamento, então você precisa sair da zona de conforto. E a alostase é isso, é você sair da zona de conforto para você ganhar condicionamento. Só que você está fazendo isso e voltando para a sua homeostase. Você não está fazendo isso e ficando lá direto para exaurir, para estafar, para ter um overtraining. Por isso é importante você ter esses conhecimentos. E aí você está entendendo o seu limiar de percepção de esforço físico e mental. Você está entendendo que, pô, 30 minutos foi tranquilo, Felipe, meu limiar de esforço mental é um pouquinho mais. Eu vou testar 40 agora. E vai testando. Daqui a pouco você está em 50 minutos de estudo por 10 de intervalo. De repente você quer fazer 1 hora, 1h30. É com você. Cada um funciona de uma forma, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa. Quando a gente fala de cadeira, iluminação, tudo isso influencia. E aí eu montei uma aula para você sobre o local de estudo. Vai lá, porque às vezes o local de estudo vai influenciar também na sua capacidade de concentração, na sua quantidade de horas estudadas, porque por conta de uma cadeira, por conta de várias distrações que tem no seu ambiente de estudo. Então eu preparei para você uma aula sobre o local de estudo, para que você possa ter mais foco, mais concentração, melhorar a sua qualidade
de concentração, de conexão com os estudos, aumentando, logicamente, as suas horas de estudos. Porque às vezes o cara fica ali na frente dos estudos, dos livros ali, 3, 4 horas, mas se você for filtrar a hora líquida que ele estudou, dá 1 hora e olhe lá. Então, assista a aula sobre o local de estudo, porque isso aí a gente pode tirar algumas falhas e melhorar suas horas líquidas de estudo, tá bom? Se você não é iniciante, Felipe, eu já tô nessa batida já tem 1 ano e tal, não sei o que, beleza, então vamos lá. Para você, talvez já seja um pouco mais fácil, pelo sentido de você já se conhecer um pouco, você já ter um ritmo. Só que ainda assim, vamos supor, vou pegar um exemplo que você estude 6 horas por dia dentro do seu planejamento. Tá, Felipe, mas não consigo passar de 6 horas. Vamos ganhar esse condicionamento, vamos trabalhar essa alostase, vamos trabalhar esse limiar de percepção de esforço mental, tá? O que você vai fazer? Você vai começar a jogar 10 minutos. Você vai assistir às aulas sobre atividade física, sobre nutrição, sobre o local de estudo, para ver se tem alguma falha nesse processo, porque às vezes a falha está aí, por isso que você só consegue estudar ali 6 horas por dia, mas você vai começar a jogar 10 minutos. A partir da semana que vem, o seu planejamento vai com 6 horas e 10 minutos. Na outra semana, 6 horas e 20, 6 horas e 30, vai ganhando devagar. Não alopra, não te aconselho a colocar de cara de 6 para 7, para 8 horas, porque se você não cumprir, você vai se frustrar. Então não faça isso. Saia da sua zona de conforto com segurança, com saúde, com qualidade, para manter a sua capacidade de concentração, beleza? Então, um alerta que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte, galera. A gente não é uma máquina. A gente não é uma máquina. Felipe, eu estou estudando 7, 8 horas por dia. Só que hoje eu consegui estudar 6 horas. É normal. Você não é uma máquina. Vai ter semana que você não vai conseguir bancar a sua média de 8 horas, de 9 horas, porque fisiologicamente, mentalmente, fisicamente você está cansado, você não teve uma noite de sono de repente no dia seguinte e tal, você teve uma semana estressante, alguma coisa nesse sentido, que te tirou da sua homeostase, que te tirou do seu eixo, e vai, logicamente, interferir na qualidade de concentração, de estudo de qualidade. Então não se cobre nesse sentido. Se essa semana tiver que reduzir um pouco, reduza o ritmo. Na outra semana, você volta ao seu ritmo normal. Só que você precisa entender que você não é uma máquina, tá bom? Ah, Felipe, eu só tenho 4 horas por dia para estudar, porque eu trabalho, porque eu tenho filho, eu tenho isso, tenho aquilo, e estou estudando as 4 horas. Beleza, então você está dentro do seu limite de horas por dia. Agora, vamos ver se essas horas estão com qualidade? Para isso, você vai se conectar com a alimentação, com o sono, com a atividade física, com o local de prova, essas aulas que eu te falei, para ver se essas 4 horas que você tem, se elas estão sendo bem aproveitadas. Se o seu envolvimento está sendo eficiente, beleza? Porque é aquilo que a gente está falando. Horas estudadas com qualidade é o que a gente quer, de maneira saudável. Eu não quero que vocês queiram estudar 8, 9, 10, 13 horas de maneira que não seja saudável, extrapolando o seu limiar de percepção de esforço, né, físico, mental, e você acabar adoecendo, você acabar deprimindo, ficando mais ansioso ou ansiosa, você acabar tendo uma exaustão, né, um estafa, por aí vai. Então não é isso que a gente quer. Então a gente está falando de forma saudável, beleza? E uma dica muito bacana antes da gente concluir, galera, eu separei aqui para vocês. Tenha sempre um QTS. O que é isso? É um quadro de trabalho semanal na sua parede. Olha isso aqui. Se tiver ruim de ver, porque está escrito pequenininho, você vai dar uma pausa neste vídeo e vai puxar no zoom para você dar uma olhada no que eu quero dizer. Isso aqui era meu, foi um planejamento meu de 2010. Eu já fazia um planejamento, é muito simples, eu fiz no Word na época e tal, enfim. Eu imprimia isso. E o que eu fazia? Eu pregava, cara, isso aqui na minha parede. Isso ficava na minha parede pregado. Todos os dias que eu ia estudar, eu olhava o meu planejamento visualmente, fisicamente colado lá. Eu ia lá e via, por exemplo, aqui, ó, chama no zoom, contabilidade. Aliás, vou começar aqui logo no início, ó, tá vendo? Segunda-feira. Né? A semana foi do dia 5 ao dia 9. Segunda-feira, atualidades. Eu estudava atualidades todos os dias, se vocês repararem aqui. Eu fazia 30 minutos de atualidade todos os dias. Aqui embaixo você consegue ver a quantidade de horas
por matéria que eu estudava, de acordo com a minha necessidade. Vocês vão ver aqui que algumas matérias eu estudava um pouco mais, 8 horas e tal, outras um pouco menos, 4 horas, raciocínio lógico, eu sou formado em matemática. Então, para mim, raciocínio lógico, 4 horas por semana estava suficiente. Mas vamos lá. Então aqui, ó, contabilidade, 2 horas de estudo. Só que essas 2 horas eram seguidas? Não, 50 minutos conectado, 10 de intervalo. 50 minutos conectado, 10 de intervalo. Então fazia 2 horas, vinha aqui e riscava, galera. Risca isso aqui. Eu riscava com uma caneta dessa de marca-texto. Aí ia para leis especiais, mais 2 horas, fazia 1 hora de conteúdo, 1 hora de exercício, isso dependeu da minha fase de preparação. Tinha uma fase que era mais conteúdo do que exercício, porém sempre com exercício, mas tinha uma fase que era muito mais exercício do que conteúdo. Português, tal. Quando eu chegava aqui na última matéria, eu riscava tudo, cara. Quando eu olhava no final do dia, isso aqui colado na parede, tudo riscado, me dava aquela sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Sabe o que a gente está falando? A gente está falando de dopamina, de sensação de recompensa. Quando você olha isso aqui riscado, você vê que você cumpriu as suas metas e por isso as metas dentro do planejamento têm que ser execuíveis, elas têm que ser dentro de uma realidade. Quando eu olhava aquilo riscado, me dava uma sensação de recompensa pela missão cumprida. Isso é um disparo de dopamina, isso me dá motivação. Dopamina mexe com a sua motivação. Então é um exemplo simples para que você use como gatilho motivacional para os seus estudos. Então mantenha isso sempre colado na sua parede, que é um quadro de trabalho semanal, beleza? Por isso que o nome é QTS, tá bom? Então vamos lá. Então para concluir, galera, final da nossa aula aqui, conclusão. Saúde física e mental tem que estar em dia para que você possa estudar durante horas com qualidade, tá? Com concentração por mais tempo. Então, se você não está com a sua saúde física, e aí a gente está falando de alimentação, de sono, de treinamento físico, e com a sua saúde mental, que também está ligado ao sono, à alimentação, à atividade física, né? Você não consegue estudar por horas com qualidade, com concentração, tá? Então, eu anotei aqui para vocês, entendam uma coisa, entendam esse fechamento, essa conclusão. Qualidade, tá? Quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. O que eu estou propondo para vocês e o que aconteceu comigo das 13 horas líquidas foram 13 horas, ou seja, quantidade com qualidade. É isso que eu quero propor para vocês, tá legal? Agora, muita gente fala, quantidade sem qualidade não equivale a nada. Perfeito, bato palma e concordo. Porém, quantidade com qualidade, aí, cara, a gente está falando de algo que vai fazer a diferença na sua aprovação, na realização, na conquista dos seus sonhos. Então, tenha muita quantidade com muita qualidade. Porém, se não tiver qualidade, não adianta a quantidade. Aí você baixa um pouco a bola, começa ali do seu limiar de esforço físico e mental, ajuste e vai crescendo aos poucos, tá bom? Então, resumindo, o que a gente viu hoje? Primeiro, conheça os seus limites, autoconhecimento. Veja até onde você pode. Homeostase, alostase, limiar de percepção de esforço físico e mental, né? Horas líquidas. Então, conheça os seus limites para você trabalhar esses conceitos dentro do seu planejamento de estudo. Segundo, aumente o seu tempo de estudo de forma saudável, com qualidade. Não adianta você aloprar. Você nunca estudou, querer estudar de cara 6 horas. Você que estuda 6 horas, você querer aloprar para 8 horas do nada. Então, faça esse ajuste, esse ganha-ganha com qualidade, tá bom? Não quero ver ninguém adoecendo mentalmente, tá bom? Terceiro, acompanhe esse seu crescimento. Acompanhe essa curva de crescimento. Cara, olha só que legal, QTS. No começo eu só conseguia estudar 1h30, agora eu estou estudando 2, agora eu estou estudando 3, agora eu estou estudando 4. Cara, estou estudando 5 horas por dia. Olha que legal. Quando você acompanha esse seu crescimento saudável, você se torna uma pessoa mais engajada, mais motivada, você vê que está funcionando o negócio, tá bom? Então, tudo tem um limite. Aprenda isso. Não ultrapasse esse limite. Entenda
trabalhe o seu autoconhecimento, entenda qual é o seu limite e você que está na fase do concurso, trabalhe próximo do seu limite, para você não estar abaixo daquilo que você pode render e não estar acima, para você não adoecer, tá? Não adianta você ultrapassar o seu limite. Conheça e se der para a gente aumentar esse limite, aumente de forma saudável, tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje, como fui do 0 às 13 horas líquidas e espero que vocês, que não sejam 13 horas líquidas, mas se forem 6, 7, 8, 4 horas, se você tiver só isso disponível, já é muita coisa se forem usadas de forma otimizada, potencializada, com qualidade. Bons estudos, a gente se vê na próxima aula, foi um prazer estar com vocês. Um abraço.